Bom, pessoal, estamos aqui novamente no canal Geografia que Posso Tocar para mais um encontro, ou se vocês preferirem, para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia. Mesopotâmia é o tormento de muita gente, porque determina da Idade Antiga e é uma coisa que muita gente acaba que não gosta. Mas eu vou fazer vocês acabarem, ou pelo menos começarem a gostar um pouco da Idade Antiga. Vamos lá. O que é Mesopotâmia? Dentro da linguagem grega, Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia quer dizer, em grego, terra entre rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. Na Mesopotâmia, tem-se, historicamente, que se formaram as primeiras civilizações da humanidade. Ou seja, a Mesopotâmia é tida como o berço da humanidade. Interessantíssimo, né? E nesta Mesopotâmia, vários povos estiveram presentes, se desenvolveram lá. Ou em concordância um com o outro, né? Ou quando um saía, o outro dominava, e o outro dominava e acabava que tinha que o outro sair. O primeiro povo que se instalou lá, que se desenvolveu, foi o povo chamado de Sumérios. Gente, é o povo mais antigo que se tem notícia, né, historicamente falando, povo organizado, povo que morava uns com os outros, tá? Data de 5.000 anos antes de Cristo, é muito tempo atrás. Além deles, nós tivemos os amoritas, assírios e os caldeus. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse povo sumério. O sumério, esse povo sempre esteve em estado de guerra. Por quê? Porque o estado de guerra era constante, porque a todo momento todos queriam dominar as terras uns dos outros. E imagina isso nos dias atuais. A todo momento você quer dominar a terra de outro. Lógico que só há domínio, tanto hoje quanto naquela época, através dessas guerras, tá bem? Bom, levando-se em conta também outro conceito do povo da Mesopotâmia, quando a gente fala sobre agrupamento social, a gente tem que falar também sobre um pouco sobre a organização social desse povo. Como eles se organizaram? Eles serviram de exemplo, olha só o que eu estou falando para vocês, eles serviram de exemplo para o povo grego, que, cara, se vocês não sabem, o povo grego foi aquele que mais deu ajuda para se desenvolver a sociedade atual. Não sei se vocês sabem, o povo grego que criou a democracia. Só que eles copiaram, entre aspas, né, deste povo mesopotâmico, ou seja, dos sumérios, as chamadas cidades-estado. Qual o conceito de cidade-estado? Cidade-estado é aquela cidade que tem uma certa autonomia. Se a gente fosse trazer para os dias atuais, a gente ia poder falar o seguinte: existe o Brasil, existem estados dentro do Brasil, existem cidades dentro do Brasil. Cada órgão desse é dividido como federal, estadual e municipal. E eles têm autonomia entre si, determinando um poder executivo para cada um deles. Ou seja, lá atrás, 5.000 anos antes de Cristo, os caras já pensaram nisso, nessa organização social e política. Cidade-estado, então, é sinônimo de autonomia de decisões. E sim, foram os sumérios, dentro da Mesopotâmia, que criaram esse estado, né? No caso, autônomo, como se a gente pode chamar de estado no caso, tá bom? Como eles viviam sempre em guerra, eles sempre tinham que prevalecer dentro do seu território um certo contingente militar. Então, eram levados os jovens a estudar, a fazer um treinamento militar, para qualquer momento que fosse necessário, gente, eles lutassem. Aí vocês vão ver isso em outra aula que a gente vai acabar está dando também, sobre os espartanos, que privilegiavam o militarismo dentro do seu território e dentro da sociedade. Dentro de Esparta, assim como dentro da Mesopotâmia, dos sumérios, eles privilegiavam os militares, porque eles tinham que defender o território, além de desenvolver também esse território. Bom, dentro da religião, o que a gente pode falar sobre os povos mesopotâmicos? Aí eu não vou estar restringindo só aos sumérios. Eles eram um povo politeísta. Para quem não sabe,
vários, teísta ligado a Deus. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E por acreditar em vários deuses, Deus Sol, Deus Chuva, Deus Mato, Deus Fogo, eles criavam templos, construíam templos para cada um desses deuses. Os templos mesopotâmicos eram chamados de zigurates. É um nome chatinho de lembrar, mas infelizmente a gente tem que acabar lembrando disso em alguns momentos, principalmente no chamado prova, e que a gente exige isso de vocês também. Os zigurates, então, eram os templos que eram criados para esses deuses, tantos deles, né, que eles acreditavam, tá bom? Também foi na Mesopotâmia que surgiu o primeiro tipo de escrita, pessoal. O primeiro tipo de escrita foi chamada escrita cuneiforme. Não vamos confundir uma coisa a outra, tá? É cuneiforme, tá? Uma coisa que foi criada, adivinha para quê? Tá errado. Essa escrita cuneiforme, ela foi criada para fazer a contabilidade. Para quem não sabe o que é contabilidade, é o que entra, o que sai, o que eu tenho que pagar e o que eu tenho que receber. Essa escrita cuneiforme foi determinante para que eles tivessem um controle do comércio. Ah, mas espera aí, você não falou sobre comércio até agora. Vou falar agora, pô. Por que não? O comércio era feito nesses dois rios. Ou seja, tanto o rio Tigre, tá? Quanto o Eufrates, tá? O próximo nome do meu filho vai ser Eufrates. Adorei esse nome, Eufrates, né? Eufratezinho, vem comer que tá na hora do jantar e tal, né? Enfim. Tigre e Eufrates não só era utilizado para irrigar, né, a produção agricultora deles, mas também como que transporte das mercadorias. Então era feito nesses rios um intenso transporte, um intenso comércio entre essas populações. Ah, eu não tenho tudo que eu preciso, né? Então eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou ter que comprar de outra nação, de outro povo que tem. Então o comércio era intenso. Daí vem a necessidade do quê? Da criação dessa escrita cuneiforme, para que eles fizessem a contabilidade, ou seja, o controle disso tudo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os amoritas, tá? E eu vou começar a falar sobre eles, mas eu vou terminar numa próxima aula. Quem foram os amoritas? Outro povo que juntamente com os sumérios estavam nessa região, só que numa região sul, mais ao sul da Mesopotâmia, tá? Os amoritas surgiram, tá? Nessa região. E o que a gente pode falar de interessantíssimo desse povo, no caso amorita, né? Que estranho o nome, mas é um nome que era dado para eles. Eles criaram uma coisa chamada Código de Hammurabi. Já ouviram falar sobre isso? Não? Foi o primeiro código de leis criado na história. Esse código de leis, tá? Ele determinava o que as pessoas podiam ou não fazer. Vamos lembrar, pessoal? O pessoal estava vivendo em grupamentos sociais muito grandes. Então tinha que ter leis e a moralização tinha que ser feita nessas cidades. Moralização no sentido de que, olha, o meu direito termina quando começa o do outro. E o Código de Hammurabi surgiu exatamente para determinar isso. Mas junto com o Código de Hammurabi surgiu uma coisa chamada Lei de Tailão. Aí sim que o bicho pega, velho. A lei de Tailão era aquela que falava o seguinte: olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu falar sobre isso hoje em dia. O que é o olho? O que era o olho por olho, dente por dente? Naquela época a pessoa matou, ela ia ser morta. Ela roubou, ela ia cortar um dedo dele. Ela estuprou, é isso aí que vocês imaginaram, exatamente. E por conta disso, tá? Nós falamos aqui sobre os amoritas, tá? Que é um povo que veio do deserto e constituiu o primeiro Império Babilônico. Esse Império Babilônico, por que existe o primeiro Império Babilônico? Fala para mim. Porque existiu o quê? O segundo Império Babilônico. E é sobre isso, ou seja, a continuidade disso, que nós vamos falar numa próxima aula. Eu espero vocês, tá? Até a próxima. Muito obrigado.